democracia, liberdade de expressão, verdade, justiça. Palavras tão comuns aos nossos ouvidos, estão presentes nas revistas, nos jornais, nas novelas, mas principalmente estão abusivamente nos discursos dos políticos de profissão. Tudo em nome da justiça, da paz, da verdade e tudo pelo povo. Mas e o que é a justiça? O que é a verdade? O que é a liberdade? O que é a democracia? Foram e são questionamentos que perturbam a minha cabeça e juro que tento encontrar uma resposta coerente. E quando eu penso que encontrei, vem algo que me faz perguntar novamente. Tenho falado demais sobre o assunto Suiamiçu e quero aqui dizer que prefiro chamar assim do que reserva indígena Marautsede, até porque ali de reserva tem muito pouco. Embora seja assim decretada, continuo achando que a terra é de quem vive nela, de quem produz. Convicções. Convicções por convicções, cada um tem a sua e eu, como jornalista, tenho de ter imparcialidade. Pelo menos, muitos dizem ser o equilíbrio da profissão. Fico pensando, se eu tenho que ter imparcialidade, imagina então o que teria que ter os nossos juízes, promotores, ministro da Justiça e assim por diante. Me choca ouvir declarações de pessoas dizendo que, ao entregar um pedido ao ministro da Justiça, Aires Brito, a resposta veio rapidamente. Vou pegar, mas já adianto, nem vou ler, sou indigenista. Assim, me contou um produtor que estava junto com o advogado da Associação dos Produtores da Suiamiçu, que acompanhou esse momento lá em Brasília, numa certa feita com o tal ministro. Aí, fico eu aqui de longe, no interior do nosso Brasil, uma região rica e linda como é a região do Araguaia, vivenciando situações de humilhantes cerceamentos a tantos direitos garantidos por leis criadas para que fossem cumpridas. Vendo um povo ser massacrado em direito de um outro povo, os índios, que também são massacrados. Me assusta ver uma secretária dos Direitos Humanos dizer: a nossa gente cuida da nossa gente. Realmente, secretária Maria do Rosário, a nossa gente cuida da nossa gente, sim, porque o governo, ao que parece, cuida dos interesses dele. E a secretária continuou em seu discurso durante a entrega do prêmio Direitos Humanos no Palácio do Itamaraty a dizer que o Brasil incluiu, que o Brasil tirou da extrema pobreza milhares de pessoas. Mas a realidade que eu vejo hoje, Maria Rosária, no Araguaia, não tem nada a ver com o seu discurso. Um discurso que afirmou: é direitos humanos agirmos juntos pela saúde, pela assistência, pela inclusão na educação. É direitos humanos fortalecer os conselhos para que no Brasil não tenhamos mais os atos de resistência seguidos de morte. Palavras da nossa secretária da Presidência da República, Maria do Rosário. E disse mais: para que tenhamos em cada momento a possibilidade de estarmos ao lado de Dom Tomás, ao lado de Leonardo Boff, ao lado de Pedro Casadaglia, valorizando a gente brasileira. Porque o Brasil que nós trabalhamos e que o governo brasileiro trabalha, orientado pela presidenta Dilma, conjuga unidemocracia, direitos humanos e paz. Palavras bonitas ditas pela secretária da Dilma e aplaudida por todos os presentes no evento. E até por mim, secretária. Muito bem, bonito na teoria. E na prática? E o que assistimos diariamente? Falam de paz e mandam policiais fortemente armados, helicópteros, Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal. Falam em democracia e um ministro diz não ler um pedido de um advogado porque se diz defensor de uma causa. Educação, quando vimos escolas construídas pela força de um povo caírem por chão. União, quando desunem branco do preto, índio do branco e por aí em diante. E as provas sobre o que estou dizendo estão por toda parte na comunhão que existe do povo branco com o povo índio. E se não fosse essa desunião causada pelo próprio governo, esses problemas, eu tenho certeza, não existiriam, porque o preconceito é criado de cima para baixo. E por fim, direitos humanos. O que é o direito? E o que é o humano?
Um ser trabalhador, que acredita em documentos brasileiros, que tem fé na justiça, merece então esse mesmo povo ser jogado na rua, ser tratado como bandido, ser transformado em miserável para atender à vaidade de alguns e os interesses de muitos ou de poucos? Povo brasileiro, povo do Araguaia, povo do Mato Grosso, nós precisamos levantar a bandeira do basta. A bandeira do dizer que não aceitamos esse tal direitos humanos, ou melhor, aceitamos ele na prática, no sol do dia a dia, nas terras como as povoadas aqui no nosso estado e por todos os rincões brasileiros onde milhares e milhares ainda passam fome. E aqueles que produzem estão sendo proibidos de trabalhar para a própria sobrevivência e sobrevivência dos demais. Dizer que não aceitamos esses direitos humanos de gravatas, que atendem uns e outros porque são mais bem colocados, pessoas que usam da boa vontade da nossa gente brasileira. Não aceitamos os direitos humanos da teoria, secretária. Queremos ver ele funcionar na prática. Queremos ver os direitos humanos para todos. O Brasil precisa de um banho de realidade e parar de discursos hipócritas como esse que eu ouvi de uma pessoa que eu considerava no mínimo esclarecida, um discurso no mínimo contraditório com a nossa realidade. Os direitos humanos no Brasil é uma vergonha, porque é construído de pessoas que ainda acreditam somente em si próprio, pessoas que admiram na frente do próprio espelho e trabalham para o bem-estar da minoria, enganando a maioria. É revoltante o que vemos todos os dias na televisão. É revoltante quando vemos uma catástrofe no Rio de Janeiro desabrigar 1.500 pessoas como uma avalanche e ver matérias postadas nos mais variados sites do Brasil e nas maiores redes de televisão brasileira, como o que aconteceu no bairro do Xerém nos últimos dias no Rio de Janeiro, onde o cantor Zeca Pagodinho deu um sacode na classe política brasileira. Mas é preciso mais, Zeca Pagodinho. É preciso vir para rincões como o Araguaia e ver um desastre ainda maior, uma tortura psicológica feita pela própria justiça, pela própria classe política e poderosa de nosso país, como é o caso da tragédia da Suiamiçu, onde não 1.500 pessoas, mas mais de 6.000 pessoas estão sendo desabrigadas por um ato ditatorial do nosso país democrático. O mundo precisa saber que os direitos humanos por aqui não representam nada. Aqui ele não existe. O mundo precisa saber que o Estatuto da Criança e do Adolescente aqui também não funciona. Ele não é aceito pelas autoridades. O mundo precisa saber que o Estatuto do Idoso aqui também não serve de nada. Ora, que país é esse? Que leis são essas que afagam alguns e esmagam outros? Não podemos nos calar diante de um fato vergonhoso como este que está acontecendo aqui na Suiamiçu, no Nordeste de Mato Grosso. Quero aproveitar aqui para compartilhar com vocês um e-mail que eu recebi de tantos amigos que fiz esses dias dentro da Suiamiçu, trabalhando na cobertura dessa desintrusão covarde. E eu chamo assim. Naves José Bispo escreveu ao Agência da Notícia da seguinte forma. Ele disse assim, olha, absurdo eu, quando jovem, corajoso e idealista, por várias vezes cerrei fileira junto a companheiros estudantes, éramos crentes em um futuro melhor. À época vivíamos sob a batuta do regime militar, falávamos em nossas reuniões secretas em democracia, constituinte livre, soberana, anistia, verbas para a educação e coisas do gênero. Hoje vejo que lutei em vão. Vejo pessoas que defendíamos à frente deste processo criminoso, deste massacre em nome da lei, da ordem judicial. Vejo imperar a intolerância. Vejo os métodos ditatoriais em ação, força excessiva, intolerância, fraudes acobertadas, supressão das liberdades individuais e da imprensa livre. Parabenizo com louvor a Agência da Notícia. Confresa entra para a história como cidade única no processo de luta por liberdade, com uma imprensa livre, forte e com coragem suficiente para plantar novamente a semente de liberdade que está se esvaindo no tempo. É hora de repensarmos o processo e de entendermos que o problema é de todos. Poço da Mata pode ir, será muito doído e triste, mas valerá a pena se brotar dali
a centelha de luta por uma liberdade que tem de ser e será duradoura. Temos que expulsar a sombra de terror que é o totalitarismo, a falta do sagrado Estado democrático de direito, porque hoje já está fartamente demonstrado que ele nos ronda e ameaça muito de perto. Quero falar em especial a pessoa da Camila, que mesmo apavorada ante as bombas da nossa polícia, não esmoreceu. Tomou banho, deu um beijo na família e voltou mais forte, tendo como alimento principal as cenas de injustiça, os desmandos, a calúnia. Essa repórter entendeu que alguém deveria dizer a verdade, não fraquejou. Foi lá e fez. E eu, já descrente, me envergonhei, voltei e vi que deveria fazê-lo novamente. Porque a luta por liberdade não pode parar enquanto existir um só irmão oprimido, devemos bradar por ele. Assinou Naves José Bispo, médico veterinário e que tem propriedades dentro da área da Suiamiçu, e para ele essa terra tem muito mais do que valor material, é a herança do pai. E olha, são atitudes como a do Naves, palavras como as dele e a de tantas outras pessoas que eu vi nesses mais de 30 dias que estou dentro dessa história, que entrei de certa forma, por acaso, por obra do destino, que me fez mais humana. Mas como dizia um outro amigo meu, a Suiamiçu também serviu para tirar uma auréola que eu tinha em cima da cabeça. Uma inocência de acreditar que as pessoas são boas. Ou melhor, algumas pessoas, não posso aqui generalizar. Mas quero completar que as pessoas não precisam estar em prédios com ar-condicionado, com gravatas caras, com sapatos bonitos, com celulares e computadores de última geração, ou mesmo numa casa simples no modelo de falsa modéstia e com o poder da caneta da mão para serem boas. Aprendi que na simplicidade mais pura da vida, que dentro da guerra também pode nascer o amor e lindas amizades. Quantos olhares eu presenciei esses dias. Quantas lágrimas vi cair e de tristeza derramei também. Quantos corações apertados. Quantas mãos calejadas eu vi e apertei. Quantos rostos marcados pelo sol eu vi. Quantas crianças brincando na sua inocência com um olhar de medo e de dúvida, mas com a fé de uma manhã melhor eu presenciei. São cenas que eu não vou esquecer enquanto eu tiver vida. São cenas que eu não vou esconder. São palavras que eu não vou guardar só para mim. E se eu precisava de um ideal, talvez a Suiamiçu me deu um de presente. O ideal de mostrar a verdade nua e crua, doa quem doer. O direito de eu ser quem eu sou e o de você ser quem você é. De quem você quer e de quem você deve ser. A Suiamiçu não vai desaparecer e não vai morrer. Vai ficar guardada, vamos dizer assim. Mas a história da Suiamiçu não termina aqui. Ela pode e deve servir de ponto de partida para muitas coisas começarem a ser transformadas. Tudo tem que ter um ponto de partida. E talvez o gigante, que é o silêncio do Araguaia, começou a acordar com o barulho da ditadura vivida hoje na região da Suiamiçu. Eu sou Camila Nalevaico, jornalista em Mato Grosso.